Pessoal, hoje eu vou explicar para vocês o processo do plantio em vasos. Mas antes de eu falar do vaso, deixa eu mostrar aqui, para quem está acompanhando, pelos vídeos anteriores, nós iniciamos um processo de plantio por sementes do tomatinho cereja, Fizemos essa espécie de estufa para germinar e hoje, depois de uma semana e um dia, começaram, os brotinhos a aparecer. Então daqui a pouquinho a gente já vai poder passar para a bandejinha, que nós fizemos como se fossem vasinhos com a nossa alface, tá? E voltando aqui no vasinho, hoje eu plantei, replantei, melhor dizendo, a couve. E eu vou explicar para vocês esse processo porque quando a gente planta em vasos é muito interessante a gente tentar imitar o solo, o ambiente natural, porque o nosso solo ele não é uniforme, ele tem camadas que são chamadas de horizontes. Deixa eu explicar para vocês por essa apostila. Essa apostila aqui foi quando eu fiz o primeiro curso de paisagismo em São Paulo, no IBRAP, que é o Instituto Brasileiro de Paisagismo. Bem, pela imagem aqui, de baixo para cima, a gente pode observar que após a rocha-mãe, o solo tem o horizonte C, que é uma camada composta por pedras. Logo após, vem o horizonte B, que é onde encontramos aquela terra mais avermelhada, mais argilosa, ou seja, parecido com o que chamamos de argila, ou seja, bem compacta. Logo após, temos o horizonte A, que é quando a terra começa a ficar mais escura e menos argilosa, ou seja, é a terra mais arenosa, mas na consistência de areia, os grãozinhos de terra já não são tão compactos. E, por fim, o horizonte O, que é onde a gente tem uma concentração de matéria orgânica, de decompostos, enfim, que é a parte mais fértil do solo. Então, como é que a gente faz para imitar esses horizontes no vaso? Começando também de baixo para cima, pelo horizonte C. O horizonte C composto por pedras, nós vamos colocar a nossa camadinha de drenagem que pode ser feita ou por argila expandida, ou por pedrinhas mesmo, pedrisco, ou por rolhas de vinho cortadinhas, ou ainda por isopor picado, para fazer esse primeiro horizonte C, que vai facilitar a drenagem da água. Para cobrir, é interessante cortar um pedaço, na proporção, de uma manta de drenagem. Por quê? Para eu não misturar o substrato, a terra que vai vir a seguir. No caso do vaso, a próxima camada, o próximo horizonte seria o B, que é onde na natureza teria essa terra vermelha, mais argilosa, que ajudaria na fixação das raízes, a manter a raiz, a planta ali mais fixa. Só que caso vocês não tenham a terra vermelha, não tem problema, pode até usar a terra mais escura, sendo que sem misturar nada, sem misturar areia, deixá-la no natural para que conforme as regras aconteçam, ela fique realmente bem compacta, uma textura semelhante à vermelha, para fixar bem as raízes. E logo após vem o horizonte A, dessa terra mais escura, que no caso do vaso, a gente vai tentar misturar com o que seria o horizonte O, que é aquele mais rico em matéria orgânica, ou seja, a gente vai colocar essa terra que seria o horizonte A, mas já misturado a compostos orgânicos que fazem o horizonte O, que é o último. Como assim? Eu vou misturar areia, por quê? Porque o horizonte A e o O, eles já não são tão argilosos, tão compactos, eles precisam ser arenosos. Então, para garantir que o solo realmente não fique compacto, até para facilitar que a terra não fique ali encharcada, para não fazer mal para as raízes, eu vou misturar areia nessa terra vegetal. E em partes iguais em relação à terra vegetal, também é interessante colocar a terra que vem com um humus de minhoca. O humus de minhoca ele seria as fezes da minhoca, sendo que naturalmente vem um monte de minhoquinho junto, isso é muito bom para a terra. E por fim, no primeiro replantio de mudas, é sempre interessante colocar a fórmula do NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, nessa proporção, 4, 14, 8. Que é a primeira fertilização que vai ter na mudinha. Depois, com o tempo, aí a gente usa o NPK numa outra proporção, que seria o 10, 10, 10. Esse é um assunto para um próximo vídeo.
Continuando aqui. Na natureza, né, esse horizonte O, normalmente ele é bem protegido, recoberto por folhagens secas, por exemplo. Então aqui no vaso eu uso musgo. Por quê? Porque evita o ressecamento da terra, evita que se evapore nutrientes. O próprio nitrogênio, né, que é tão importante para a folhagem, ele evapora com muita facilidade se ele não tiver essa camada bem protegida. Então aqui eu coloquei musgo para proteger esse nosso horizonte O. E para ajudar também a manter, né, a terra bem úmida, isso até facilita a não ter que pôr tanta água na rega. E finalizando, para eu ter certeza que essa couve ela vai ficar com o caule assim, bem sustentado, né, quando vier mais folhagens, eu dei mais uma ajudinha aqui para a natureza. Eu coloquei um palito de churrasco enterradinho aqui logo ao lado do caule e uni ao caule com esses ferrinhos que fecham a embalagem de pão de forma, por exemplo, e assim ficou bem fixo. Pronto, tá feito o plantio.